Dê uma olhada para o teto. Ele parece um monte de queijo cottage duro olhando para você? Sim, parece que você tem pipocas no teto. Ei, quem colocou isso lá em cima? Mas não é brincadeira. Estas protuberâncias feias são realmente perigosas para a sua saúde. Ao contrário da delícia manteigada que você coloca na boca no cinema, esse tipo de pipoca, ou seja, teto estilo pipoca, não deveria estar nem perto do seu rosto, e muito menos em torno de tudo. Se você não mora atualmente em uma casa com teto com textura, garanto que já esteve em um lugar, seja na casa de um amigo ou de um parente, onde essas saliências e sulcos estavam sobre a sua cabeça. Os tetos com textura estilo pipoca alcançaram seu auge de popularidade nos anos 1930 e conseguiram se manter por todo o lugar até a década de 1990, razão pela qual muitas casas construídas durante esse período ainda o têm até hoje. Mas qual é o objetivo, afinal? Não é como se a maioria das pessoas ligasse para um designer de interiores com um pedido específico de que o seu teto se parecesse com queijo cottage. A verdade é que os tetos com textura entram em cena como uma maneira de encobrir marcas inestéticas ou superfícies irregulares. Basicamente era apenas para esconder imperfeições. Este acabamento de pulverização de massa espessa e acidentada era uma maneira barata e eficiente de fazer os tetos sem ter que alisá-los. Isso foi especialmente o caso em prédios de apartamentos, já que se acredita que os tetos com textura estilo pipoca abafem um som um pouco melhor do que o acabamento suave, típico e menos extravagante. Mas, uma vez que você souber sobre os perigos dos tetos com textura, nunca mais vai querer ter um acima de sua cabeça. Isso porque os tetos com textura não apenas acumulam poeira e parecem, bem, muito feios, mas contêm uma substância tóxica chamada... Por favor, largue a música de terror. Amianto. O amianto é composto de uma sopa inteira de letrinhas de fibras de cristal naturais e difíceis de pronunciar: crisotila, antofilita, tremolita, crossidolita, actinolita e amosita. O que torna o amianto um material de construção desejável é a sua força e capacidade de resistir a altas temperaturas. Também pode ser resistente a produtos químicos e até eletricidade. Ah, sim, e odeio cortar seu barato, mas você provavelmente pode encontrar amianto escondido em toda a sua casa, não apenas no seu teto. É isso mesmo, esse material perigoso pode estar escondido em seu isolamento de parede e sótão, nas lajotas de vinil no chão da sua cozinha, ou até no revestimento do lado de fora da sua casa. Então, a menos que você esteja morando em uma casa relativamente nova ou reformada, há chances de haver amianto nas proximidades. Quanto a onde entra todo o perigo? Bem, o amianto, também conhecido como asbesto, pode causar um maior estrago em seu corpo quando você o inspira. Então, se você, um profissional, tentar remover um teto de textura estilo pipoca, por exemplo, você tem que usar equipamento de proteção para cobrir seus olhos, nariz e boca. Isso porque, quando danificadas, as minúsculas fibras que compõem esse material podem se transformar em minúsculos fragmentos microscópicos. Esses, por sua vez, podem ser aspirados pelo nariz e ir direto para os pulmões. E, de acordo com a WebMD, respirar essas fibras durante um longo período de tempo pode aumentar o risco de desenvolver doenças pulmonares, mesotelioma e asbestose. Sim, tem até a sua própria doença com o nome. Quando uma pessoa respira essas partículas, ela tem dificuldade em decompô-las e o corpo não consegue descartá-las facilmente. Elas podem danificar o tecido pulmonar, causar cicatrizes e até mesmo bagunçar suas células. Mas se o amianto é tão ruim para a nossa saúde, por que diabos ainda o estamos usando em nossas casas, escritórios e outros edifícios? É uma pergunta legítima, certo? Bem, é meio difícil de acreditar, mas os Estados Unidos são uma das poucas nações industrializadas que ainda precisam impor a proibição do amianto. Lá você ainda pode encontrá-lo em materiais à prova de fogo e telhados, entre outros lugares. Mas isso não significa que não haja regulamentos em vigor para ajudar a impedir que essas fibras desagradáveis causem danos. Na década de 1970, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, o SHA, e a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA, começaram a tomar medidas para controlar a exposição a materiais tóxicos, como o amianto. E quais são as regras hoje? No Brasil, o STF já decidiu pela proibição do amianto no país,
Porém, determinados pontos ainda estão em discussão e alguns estados ainda o usam até a proibição total. Ok, agora que você está muito assustado com o teto com textura de pipoca, o que você deve fazer se estiver morando assim hoje? É hora de arrumar suas malas e correr para as montanhas? Não seja dramático comigo. Desde que o seu teto não esteja com material pulverizado, rachado, ou você não o esteja removendo, sua saúde não deve estar em risco, já que você não está respirando essas partículas todos os dias. Dito isto, se você está comprando uma nova casa, provavelmente vai querer evitar os tetos com textura como um todo, só para manter sua mente em paz, tá ligado? Além disso, como um bônus adicional, você não terá que olhar para essa coisa feia todos os dias. Mas você não deve parar por aí. Tetos com textura estilo pipoca não contêm os únicos materiais potencialmente perigosos escondidos em sua casa. Aqui estão mais alguns que você precisa ficar de olho. Monóxido de carbono. Ok, bem, talvez este não seja algo para o qual você possa ficar de olho mesmo, mas ainda assim, o monóxido de carbono é um gás extremamente perigoso, que pode ser letal se inalado em grandes quantidades. Os sintomas iniciais incluem tonturas e náuseas, como quando você está gripado. Mas se uma pessoa desmaiar desses sintomas, ela pode não acordar. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o envenenamento por monóxido de carbono tira a vida de mais de 400 pessoas a cada ano. E a parte mais preocupante é que ele é insípido e inodoro. É por isso que se fazem detectores especiais de monóxido de carbono. Então, se você não tiver um, deve comprar um para sua casa e trocar as baterias dele 2 vezes por ano. Alguns aparelhos típicos que podem vazar monóxido de carbono são aquecedores a gás, aquecedores de água, fogões e lareiras, só para citar alguns. Mofo. Nada avisa melhor quando é a hora de fazer compras do que pegar um pão e encontrar alguma coisa fofa verde ou branca nele. Este material desagradável e às vezes fedorento é conhecido como mofo. Mas o tipo de mofo que pode causar sérios danos corporais é um pouco diferente do tipo que você encontra em comida estragada. O mofo é, na verdade, um organismo vivo que prospera em ambientes com umidade, oxigênio e material orgânico. Não é incomum encontrar mofo em sua casa onde quer que a água esteja presente e aprisionada, como um vazamento desconhecido nas paredes. Esporos de fungos podem crescer como resultado dessa mancha úmida e podem causar sérios problemas de saúde. E se você for alérgico ao mofo, prepare-se para todos os tipos de sintomas, como congestão nasal, tosse crônica e irritação nos olhos. Às vezes, as pessoas vivem com esses problemas crônicos e não têm ideia do que é, porque o mofo está crescendo em lugares que elas não conseguem ver com os próprios olhos. Se você encontrar mofo em sua casa, digamos que no banheiro, onde muitas vezes está úmido, pode-se usar limpador sem amônia ou detergente de louça para removê-lo. Pelo menos é o que os especialistas da Healthline.com sugerem. Apenas certifique-se de proteger sua pele com luvas e usar mangas compridas e uma máscara para evitar respirá-lo. Se você tem uma área particularmente grande de mofo, é melhor contratar um profissional para cuidar do local da maneira mais segura possível. Deixem isso para os profissionais, pessoal. Pesticidas. É claro que quando pequenas baratas e formigas invadem sua casa, você escolhe as grandes armas. Infelizmente, esses pesticidas nos quais você está mergulhando são ruins para você também. Claro, usá-los de vez em quando é bom, mas a exposição prolongada aos produtos químicos ou usá-los incorretamente pode causar sérios problemas de saúde. Para evitar que isso aconteça, limpe sempre qualquer spray de insetos que você tenha aplicado em sua casa depois de ele ter cumprido sua finalidade. E certifique-se de armazenar quaisquer pesticidas longe de produtos alimentares ou qualquer outra coisa que toque a sua pele. Debaixo de uma pia ou em uma garagem é geralmente uma aposta segura. E o mais importante, mantenha sempre esses produtos químicos longe de crianças e animais de estimação. Sua casa está começando a parecer uma armadilha mortal de um filme de terror? Não surte! Contanto que você aprenda sobre os materiais em sua casa e como não usá-los, você deve estar bem. Sempre preste atenção ao seu entorno. Se as coisas estiverem parecendo, sentindo ou cheirando um tanto bizarras, chame um profissional. É sempre melhor prevenir do que remediar. Se você puder adicionar outros materiais perigosos ou químicos que as pessoas devem procurar em suas casas, compartilhe-os nos comentários abaixo.
Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. E clique em inscrever-se para ficar sempre no lado incrível da vida.